Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques da manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a Operação Carbono Oculto. Precisa ver como sonegar isso, afirma a conversa captada em mega operação contra o PCC. De acordo com os promotores, a fraude do crime organizado no setor de combustíveis também chegou a postos de grandes marcas. E o presidente Lula turbina a divulgação de ação e tenta impedir o saldo político positivo para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o PCC está ligado a 3 nomes presentes na lista de alvos principais da Carbono Oculto. E REAG, que é alvo da ação, gere fundo dono de casa usada por Vorcaro, do Banco Master. E 192 imóveis sequestrados, 141 carros apreendidos. E esses são alguns números aí da ação da polícia. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto, que é para a área da saúde, que é o dia do combate ao fumo. Órgãos que têm contato com a fumaça do cigarro podem desenvolver o câncer, como a gente consegue ver, na verdade, neste infográfico do caminho da fumaça pelo corpo humano. E sobre colagens e serigrafias, artista transforma lonas em telas para impressão de fotos no Espaço Zebra, lá em São Paulo. Em esporte, Lula recebe medalhista da ginástica rítmica e diz que prepara uma lei de incentivo para o futebol feminino. E por último, neste carrossel, temos aqui 3.800 anos, uma escultura de sapos da civilização chamada Caral, a mais antiga da América, é encontrada no Peru. Agora, na política nacional, que é o próximo assunto, Bolsonaro pode ficar até 7 anos em regime fechado se receber a pena máxima. E o ex-ministro da Defesa é acusado de omissão contra planos golpistas. E o próximo assunto é para o Congresso Nacional, dizendo que o governo oferece maior poder de barganha ao Congresso ao criar um orçamento sem folga de 13 bilhões de reais. E sobre a guerra comercial, Lula autoriza início de processo para usar a lei de reciprocidade contra taxas dos Estados Unidos. E a China fala em reforçar confiança com o Brasil e resistir a esse unilateralismo. Sobre as eleições do próximo ano, 2026, aqui no Brasil, o Eduardo Bolsonaro, insatisfeito com Tarcísio, fala em lançar candidatura independente. O deputado, que está nos Estados Unidos, e sem perspectiva de volta ao Brasil, onde também já foi indiciado pela Polícia Federal. E o próximo destaque nesta manhã, a COP30 considera a possibilidade de quase metade dos países não entregar metas climáticas. E igrejas católicas e evangélicas criam uma rede de estadia grátis para a cúpula. Já na seção do Folha Jus, o fundador da Flexform acusa filhos de fraude milionária após deixar comando da empresa. E a defesa diz que o Ernesto ajuizou 22 processos e 20 deles julgados improcedentes. E no próximo assunto também, em destaque no Folha, a maioria dos brasileiros dá nota positiva para serviços públicos, porém rejeita os supersalários. Datafolha aponta a aprovação dos servidores e apoio à avaliação com prêmios e punições. E o próximo destaque na capa é para a ditadura militar. Certidão de óbito de Zuzu Ângel, morta pela ditadura, é corrigida. E a retificação contempla mais 20 pessoas.
Familiares de 21 assassinados receberam os documentos com as informações atualizadas. E na área de esportes, o Supremo forma maioria contra pedido de liberdade de Robinho. E Gilmar Mendes é o único ministro a favor. A análise de recurso da defesa no plenário virtual do tribunal tem 6 votos contra 1. Agora, na sessão Pare para Ler do Folha, após quase perder a voz, a ex-BBB Vanessa Lopes faz alerta sobre o perigo de usar cigarro eletrônico, os famosos vapes. A influenciadora parou de fumar após descobrir um calo nas suas pregas vocais e, por isso, avisa seus milhões de seguidores sobre os riscos desse cigarro eletrônico. Já nos especiais, temos uma matéria aqui que ONGs da América Latina e do Caribe lançam frente que pede justiça climática na COP30. No caderno Todas, depressão materna pode comprometer um vínculo com o bebê e causar efeitos duradouros. Nos destaques da economia desta sexta-feira, tarifas de Trump fazem rainha dos saltos dos Estados Unidos acumular calçados em fábrica aqui no Brasil. Ruth Davis vê exportações de sapatos de até $1.000 travadas após a sobretaxa. Também temos a informação de que ataques do governo americano contra a agência nuclear dos Estados Unidos acendem alerta sobre a segurança. E o próximo assunto, INPE mostra que investimento em inovação empata com aquele feito em maquinários e fábricas. Também temos hoje um destaque para o mercado de trabalho, que as empresas têm até este domingo, dia 31 de agosto, para entregar relatório de transparência salarial. Esse documento deve ser preenchido 2 vezes por ano, em fevereiro e também em agosto, através do site. Já no próximo destaque de sexta-feira, China consolida domínio sobre terras raras apesar de tentativas de Estados Unidos, União Europeia e Japão. Pequim controla quase toda a cadeia, do minério aos ímãs essenciais para tecnologias. E na editoria de política, temos aqui um destaque para o governo Lula. Aqui diz que o procurador-geral de Justiça fala em parceria com o governo Tarcísio e incomoda a promotoria. Chefe de órgão vai a evento com o governador e Kassab e elogia trabalho com secretários. Já no Guia Folha, veja 30 opções para beber vinhos em bares, escolas e até padarias em São Paulo. Também temos aqui um destaque que o vinho é meio de comunicação entre as pessoas. E quem afirmou isso foi o dono de grande vinícola da Argentina. E na seção de shows, temos aqui que a cantora Pitty faz, no dia 3 de setembro, show grátis em Esquenta do Festival Detal. E saiba também como conseguir os ingressos. Agora, nos destaques internacionais desta manhã de sexta-feira, a primeira é falando sobre o Portugal, que a relação Brasil e Portugal faz 200 anos, com avanços na economia e retrocessos na área migratória. Agora, na Colômbia, militares sequestrados na Amazônia colombiana são soltos. E sobre o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, a atiradora de escola conhecia o local, mas a sua motivação ainda é incerta. Robin Westman matou 2 crianças e a sua mãe trabalhou na instituição por 5 anos. Também temos o próximo assunto que juíza nos Estados Unidos ordena um novo julgamento de ex-policiais que mataram Tyre Nichols. Novos documentos colocariam em dúvida a imparcialidade do titular anterior do caso. Já nos destaques do cotidiano, temos aqui um destaque para São Paulo, que a gestão Ricardo Nunes desapropria Clube Banespa para construir um parque. E o terreno de 61 mil metros em Santo Amaro é disputado entre a associação e o Santander. Agora para o governo Tarcísio de Freitas. Maioria
dos policiais militares aposentados selecionados para escolas cívico-militares de São Paulo é praça. E os militares de menor patente na corporação, agentes vão cuidar da parte disciplinar. E mais uma vez, um destaque para o governo Lula: Brasília deve abrigar sede da futura Universidade Indígena. E essa proposta é aprovada na primeira reunião do grupo de trabalho instaurado pelo governo Lula. Agora, um destaque no caderno de saúde: chás recomendados em publicações que prometem perda rápida de peso podem fazer mal à saúde. A desidratação é um dos males causados por dietas milagrosas indicadas nas redes sociais. Portanto, vale aí o cuidado. Já no caderno de ciência, dinossauro tinha armadura com espinhos de mais de 1 metro e estruturas ósseas do mais antigo membro dos anquilossauros desciam do pescoço até a cauda. Também temos aqui no Folha de São Paulo as 5 matérias mais lidas pelo público. A primeira é sobre o mercado. O presidente do México disse que não pensam em acordo de livre comércio com o Brasil. E a segunda matéria mais lida: precisa ver como sonegar isso, diz uma conversa captada em operação contra o PCC. E a próxima matéria é para a guerra comercial, que Lula autoriza a abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Também temos na área da política, que Bolsonaro pode ficar até 7 anos em regime fechado se receber a pena máxima. E a quinta matéria mais lida é sobre a Forbes, dizendo que Forbes divulga a lista dos bilionários brasileiros. E veja os 10 primeiros nomes. Por último, temos 3 destaques na área da cultura. Primeiro é sobre o teatro, aqui diz que o espetáculo com Amir Haddad e Renato Borghi mistura relatos da ditadura, canções e literatura. E em memória, Rodion Chedrin, autor do balé Ana Karenina, morre aos 92 anos de idade. E no Multitela temos aqui em destaque a série Capoeiras e filme sobre a vice, que vê na TV e no streaming nesta sexta-feira. Agora, no jornal Estado de São Paulo, desta sexta, dia 29 de agosto, temos aqui a manchete para o crime organizado. Maior operação contra o PCC mira Faria Lima e setor de combustíveis. Força Tarefa identificou movimentação de 52 bilhões de reais e fraudes de fraudes de 23 bilhões de reais. A maior operação já realizada para combater a infiltração do PCC na economia formal do país atingiu os setores financeiros e de combustíveis e revelou fraudes de 23 bilhões de reais. E os auditores fiscais da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis controlados pela facção e distribuídos por 10 estados brasileiros. Somente entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de 52 bilhões de reais. Depois de dominar parte do setor de combustíveis, a facção procurava blindar o patrimônio obtido contra investigações e elevar os lucros no mercado financeiro. E na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é o principal centro financeiro de São Paulo, policiais federais e promotores do GAECO e também fiscais vasculharam escritórios. E até a noite de ontem, a Justiça havia decretado a prisão de 14 envolvidos nesse esquema. E aqui temos uma imagem da Polícia Federal e a Receita que amanheceram na Faria Lima e escritórios de 14 fundos imobiliários e 15 fundos de investimento também foram vasculhados. E a Receita conclui que o crime organizado está bancarizado, ou seja, alcançou aí um novo patamar. E BK Bank tem 17,7 bilhões de reais sob suspeita.
aponta a fiscalização. Esse BK Bank é conhecido como o banco do PCC. E as fintechs serão enquadradas como bancos a partir de hoje e terá uma vigilância reforçada. E duas famílias estão no centro das investigações, que são Gonçalves e Cepeda. Agora, o próximo assunto sobre economia. Lula dá aval ao Itamaraty para avaliar a retaliação aos Estados Unidos. A Câmara de Comércio Exterior vai avaliar medidas para aplicação da lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. A ação é resposta ao tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros. E assim que a Câmara receber o pedido, o Itamaraty comunicará a decisão ao governo Trump. E um destaque internacional é para a guerra de Putin. Aqui informa que bombardeio russo a Kiev atinge postos diplomáticos da União Europeia e do Reino Unido. E ataques à capital matam mais de 20 pessoas. Líderes europeus acusam Putin de não estar interessado em paz. E no Brasil, de acordo com o levantamento do IBGE, pela primeira vez, capitais brasileiras registram redução na população. O fenômeno ocorre em Salvador, Natal, Belém, Porto Alegre e Belo Horizonte. E, no geral, em 37,3% dos municípios. E sobre reconhecimento, aqui temos a notícia que a Lespe homenageia o Estadão por 150 anos, com olhar para o futuro. E em sessão solene, autoridades e profissionais da imprensa celebraram missão civilizatória, iniciada em 1875. Também, por último, na sessão Sextou, que é o guia semanal do Estado de São Paulo, primeiro assunto é para o teatro, falando sobre Renato e Ami, juntos no palco. E os dois atores em cena têm 70 anos de amizade e de amor também ao teatro. E sobre visuais, ainda na cultura, memes ganham status de arte em exposição do CCBB. E no Paladar, passeio pela Moca em almoço, sobremesa e jantar. E uma nota, aqui em destaque na capa desta sexta, dizendo que o ECA digital é um bom avanço. Agora no Jornal Globo, a manchete de hoje: mega operação mira esquema do PCC e lavagem na Faria Lima. E essa ação mobilizou governos federal, estaduais, Ministério Público, Receita e polícias. E facção fatura bilhões ao dominar toda a cadeia de combustível adulterado. E fintechs foram alvo de buscas. E governo vai editar regulação do setor. Inclusive, temos um editorial do Jornal Globo que fala justamente sobre isso. Aqui temos que a asfixia financeira é melhor método para combater o PCC. E no texto desta manchete, nos informa o seguinte, que uma das principais ações de asfixia financeira do PCC mobilizou mais de 1.000 agentes federais e estaduais em 8 estados, entre forças policiais, da Receita e também do Ministério Público. A operação expôs um esquema de atuação da facção na economia formal, dominando toda a cadeia produtiva de combustíveis, da importação de metanol, passando pela compra de usinas de etanol, até a distribuição e venda de composto adulterado em postos de gasolina. O PCC faturou até 52 bilhões nos últimos 5 anos com a fraude. E essa operação de ontem foi ainda ao passo seguinte. Houve 42 alvos de busca e apreensão na Faria Lima, que é o coração do mercado financeiro e onde estão sediadas fintechs, suspeita de propiciar que a facção dê aspecto de legalidade aos recursos. E para prevenir esse tipo de lavagem, a Receita Federal divulgará hoje que as fintechs passarão a estar sob o mesmo regramento que os bancos tradicionais no âmbito do fisco. E essa mega operação foi um bom exemplo de atuação conjunta de instituições de diferentes esferas, mas houve também viés político, com o governo federal de São Paulo disputando holofotes e méritos pela investigação. E como bem pontua o Jornal Globo,
1.400 agentes em 8 estados participaram, incluindo polícias, Receita e Ministério Público, e foram, no total, 350 alvos de busca. E 1.000 postos de gasolina, pelo menos, eram controlados pelo PCC em 10 estados, no esquema de combustível adulterado. E Vera Magalhães, ainda sobre este assunto, escreve o seguinte ao jornal o Globo: a Operação Carbono Oculto enterrou blindagem de parlamentares. E falando sobre a blindagem dos parlamentares, o nosso próximo assunto é justamente sobre essa questão. Ampliação de PEC da blindagem causou impasse e retirada da pauta de votação. A tentativa de membros do Centrão de aumentar a proteção a congressistas levou à racha, que inviabilizou a votação. Ainda na política nacional, CPI esquiva-se de apurar visitas de Careca do INSS ao Senado. A comissão aprova rastrear idas de Careca do INSS, apontado como operador do esquema de desconto nas aposentadorias, só ao Ministério da Previdência. E ainda, Lula autoriza o uso da lei da reciprocidade contra o tarifaço de Trump. E os Estados Unidos serão informados hoje, de acordo com Itamaraty, sobre o início das consultas para uma aplicação das contramedidas. Na editoria de saúde, diversão em foco, os games em vez de redes sociais. Pesquisa mostra que jogar videogame favorece a cognição, enquanto rolar telas sem controle reduz o foco. E aqui abaixo, o jornal o Globo nos traz uma homenagem à jornalista e locutora Iris Lettieri, a locutora pioneira e de voz marcante que anunciava os voos no Galeão, no aeroporto do Rio de Janeiro, faleceu ontem em sua casa, aos 84 anos de idade. E por último, um destaque para o Rio de Janeiro: novo passo para reocupar o centro. Prefeitura tem em mãos pedido de licenciamento de incorporadora para transformar o antigo prédio da Caixa, que ocupa quadrilátero central da cidade, ao lado da estação Carioca do metrô, em um residencial com mais de 1.000 unidades de até 3 quartos. E essa ideia é que o condomínio exiba o padrão Barra. Já no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa o primeiro assunto, que é na editoria de cidades. Acidentes alertam para a regulação de patinetes. A cada 4 dias, uma pessoa é ferida em acidentes envolvendo os patinetes elétricos, que estão cada vez mais comuns pelas ruas. E no caso mais recente, 2 adolescentes que ocupavam o mesmo equipamento na W3 Sul foram atropelados. E no Distrito Federal, não há multa para quem descumpre as regras de utilização e circulação no meio de transporte. E especialistas apontam um limbo jurídico e ressaltam que da falta de regras surge a dificuldade de fiscalização. Já a manchete do Correio Brasiliense desta sexta: operação atinge a ação do PCC em combustíveis e fintechs. Em uma ação conjunta entre Ministérios da Justiça e da Fazenda, Policial Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos Estaduais, 3 operações de investigação, Carbono Oculto, Quasar e Tanque, infligiram o mais duro golpe contra a maior facção criminosa do Brasil, que é o primeiro comando da capital, que é o PCC. Foram rastreados 52 milhões em transações ilícitas nos últimos 4 anos, com fraudes no setor de combustíveis. E essa apuração em 10 estados brasileiros levou policiais e promotores a um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com a participação de fintechs e fundos de investimento. E houve busca e apreensão em luxuosos prédios da Avenida Faria Lima, que é o coração financeiro ali de São Paulo. E em coletiva, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a ofensiva desencadeada ontem é um marco histórico no país na luta contra as organizações criminosas.
E abre aspas, com certeza, esta é uma das maiores operações da história brasileira. E eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, disse Ricardo Lewandowski. Já nas redes sociais, o presidente Lula exaltou os resultados. E ainda, na política, Brasil prepara retaliação a Trump. Com base na lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso, o presidente Lula autorizou a aplicação da legislação contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O governo tem 30 dias para planejar as ações. E Brasília é a terceira cidade mais populosa do país. Também mais um destaque para Brasília: 2 mortos, 3 feridos e roubos em dia de terror. A Polícia Civil prendeu os 2 homens que cometeram 2 assassinatos e 3 tentativas na quarta-feira em Ceilândia. E além desses ataques, um dos criminosos assaltou um idoso para levar o carro. Já na economia, um destaque para tributos, negociação para o ISS e o ICMS. O Negocia Distrito Federal, programa do governo local, publica editais para regularização de débitos. E na Argentina, Milei ataca o kirchnerismo. Após pedradas, o presidente culpa os rivais pela agressão e por uma campanha difamatória, segundo ele, envolvendo a sua irmã. Na saúde, um destaque para o tabagismo. Marcas de fumo são infinitas e elas podem ser identificadas no tecido dos dentes século depois da morte de um fumante ou ex-fumante. Na editoria de esportes, a Bia avança no US Open. A atual 22ª do mundo, a Bia Haddad fez grande apresentação ontem, vencendo uma suíça. E segue para a 3ª rodada do torneio. E ao CB Saúde, temos aqui um destaque para a teleconsulta, que foi uma entrevista que ocorreu. Aqui diz que o projeto de atendimento médico remoto completa 3 meses, com 4.000 consultas e boa adesão entre pacientes. De acordo com Kleber Monteiro, ele que é o presidente do IGES, Distrito Federal, até dezembro, todas as UPAs terão a modalidade. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque, 2 destaques na verdade, sobre música, no caderno Divirta-se Mais. O primeiro é sobre A Noite para Hungria. O rapper volta à Ceilândia para soltar a voz, ao lado de artistas e DJs no Sesc Rap, neste sábado, no estacionamento Teatro Newtown Rossi. Já o segundo assunto, Tereza Lopes leva Cartola ao Eixão. Agora, nos destaques do Jornal Cearense desta sexta-feira, temos aqui a manchete, que é sobre esquemas de mais de 70 bilhões de reais. Maior ofensiva do Brasil contra o crime organizado. Facção PCC atuaria em todas as fases da cadeia de comercialização de combustíveis. Instituições de pagamento e fintechs teriam garantido blindagem do patrimônio criminoso. E Haddad afirma que fintechs terão de cumprir as mesmas obrigações que bancos. Agora, um próximo assunto do caderno Comes Bebes. Temos aqui um destaque para tortas salgadas, variedades de sabores e um convite a partilhar. Já no caderno de esportes, histórias de competidores amadores que prometem animar o challenge. E aqui na imagem temos aqui o relato de Cristiano Barreto. Ele é vendedor de coco e vai também participar dessa competição. E mais abaixo no caderno de cidades, a 15ª edição do seminário Futura Trends discute o impacto da tecnologia no bem-estar psicológico. E na economia, mais um destaque do anuário Datafolha Top of Mind, os colégios e faculdades mais lembrados pelos cearenses. Ainda falando sobre economia, temos aqui um destaque que o Lula autoriza procedimento mirando lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. E na área da política,
adiamento de votação expõe racha no apoio à PEC da blindagem. Já no valor econômico, desta sexta-feira, dia 29 de agosto, temos aqui 3 principais destaques no alto da capa. O primeiro é dizendo que o neto de Tommy e filho de Rui, Rodrigo Oteik, fala sobre o desafio de manter o legado da família sem se tornar uma cópia. Já o segundo assunto é para seguros e resseguros. Mudanças regulatórias, riscos climáticos, avanços tecnológicos e novo perfil dos clientes redesenham o mercado. E sobre a arquitetura, temos aqui um destaque que o novo livro reúne mais de 30 moradas projetadas por Hugo de Passe. E há uma radical diferença entre mobiliar e decorar. Já a manchete é para as fraudes, que a mega operação contra o esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis atinge Faria Lima. Polícia Federal, Receita e o Ministério Público do Estado de São Paulo deflagraram ações ontem contra a rede de crimes, que movimentou mais de 140 bilhões de reais. O Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram ontem 3 operações contra um amplo esquema envolvendo principalmente o PCC. A maior organização criminosa do país se utilizava do setor de combustíveis e de empresas financeiras para lavar recursos do narcotráfico, além de obter receita adicional com uma fachada de legalidade. E, de acordo com o Ministério da Justiça, o esquema movimentou mais de 140 bilhões de reais nos últimos anos. Cerca de 400 mandados, entre eles 14 de prisão e centenas de busca e apreensão, foram cumpridos em pelo menos 8 estados. E parte da ação da Polícia Federal e da Receita ocorreu pelo período da manhã, na Avenida Faria Lima, que é o principal centro financeiro da América Latina, evidenciando o uso de empresas do setor pelo crime organizado. E 3 administradoras de fundos e uma fintech foram apontadas como operadoras fundamentais das ações criminosas. Segundo a investigação, auxiliaram na movimentação e ocultação de bilhões de reais de origem duvidosa a REAG, a Altinvest Gestão e a Trust. A REAG já tinha renunciado a 8 dos 10 fundos que estavam sob a sua responsabilidade e a Trust fez o mesmo movimento na véspera da operação. O Ministério Público de São Paulo afirma que forneceu à Polícia Federal indícios de que as fintechs BK Bank e Bankroll também atuavam no esquema. E a promotoria afirma que a BK era amplamente utilizada pela organização criminosa, inclusive por usinas sucroalcooleiras e distribuidoras ligadas ao grupo para ocupar a origem e destino de valores, utilizando contas bolsões que inibem o sistema anti-lavagem de capitais. E essas instituições refutam as condutas criminosas. E essa operação Carbono Oculto foi conduzida em São Paulo pelos promotores, policiais civis, Secretaria de Segurança e Receita Federal, e outras 2, a Aquasar e a Tanque, foram conduzidas pela Polícia Federal, Ministério da Fazenda e Receita, entre outros órgãos. E as 3 visavam a ação do crime organizado na cadeia de combustíveis e no setor financeiro. E a Justiça Paulista, na decisão que autorizou a operação em São Paulo, definiu Mohamed Hussein como o epicentro das ilicitudes. Roberto Augusto Lemos da Silva, apelidado de Beto Louco, é apontado também como um dos nomes centrais. E sobre este assunto, o Valor Econômico expõe na capa de hoje uma nota de esclarecimento da REAG Investimentos. Aqui diz que a instituição recebeu com surpresa as divulgações que envolvem supostas irregularidades investigadas no âmbito da Operação Carbono Oculto. E também refuta veementemente qualquer atuação em estruturas de natureza ilegal e reforça que, como instituição financeira regulada,
atua em linha com as normas vigentes no mercado financeiro e também de capitais. E cabe ainda registrar que há diversos fundos de investimento mencionados na operação que nunca estiveram sob sua administração ou gestão. E eles ainda mencionam que, em relação aos fundos de investimento que a empresa manteve prestação de serviço, sua atuação sempre foi diligente e proba, e os fundos foram há meses objeto de renúncia ou liquidação. E a instituição também menciona que mantém controles internos rigorosos de prevenção à lavagem de dinheiro, em linha com o padrão dos reguladores aos quais está submetida. Então, aqui consta a nota de esclarecimento. E ainda um próximo assunto é dizendo, no Valor Econômico, que as fintechs não reguladas elevam risco. O esquema revelado pela operação deflagrada ontem, que permitiu ao crime organizado se infiltrar na economia formal, mostrou fragilidades preocupantes no sistema financeiro e no mercado de capitais. Esse caso aumentou a pressão pela antecipação do cronograma, que vai até 2029, para que todas as fintechs passem a ser reguladas pelo Banco Central. E nos últimos anos tem crescido o número de fraudes praticadas por meio de instituições de pagamentos. E também temos a informação que a Receita deve publicar hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto, instrução normativa para obrigar as fintechs a prestar informações que já são fornecidas pelos bancos. E aqui temos também um destaque que a conivência abriu brechas ao crime organizado. E falando sobre política, Lula e Tarcísio de Freitas reivindicam o crédito por ação. As operações para desmantelar o esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis viraram motivo da disputa entre os governos federal e de São Paulo. Enquanto o presidente Lula e ministros acreditaram a ofensiva ao núcleo de combate ao crime organizado no âmbito do Ministério da Justiça, o governador Tarcísio de Freitas foi às redes dizer que a Operação Carbono Oculto teve como base o trabalho de inteligência da Polícia Paulista. A Polícia Federal admitiu a possibilidade de vazamento de informações, uma vez que só conseguiu cumprir 6 dos 14 mandados de prisão. E o PCC compra usinas e intimida empresários. E ainda no Valor Econômico, também temos agora um destaque para o Congresso, dizendo que o projeto do devedor contumaz terá trava contra o uso de laranjas no setor de óleo e gás. Relator da proposta espera que mega operação dê um empurrão na tramitação da medida, travada no Legislativo. E Maria Cristina Fernandes escreve essa seguinte análise ao Valor Econômico. Conivência do Congresso sobre devedor contumaz abriu brechas ao crime organizado. A Operação Carbono Oculto deixa claro que crime organizado se instalou na brecha legal sobre a sonegação. E o líder do PT na Câmara protocola requerimento de CPI para investigar crime organizado e fintechs. O deputado Lindenberg Farias diz que a comissão permitirá mapear com precisão as práticas ilícitas e os agentes envolvidos, públicos e privados. E ainda sobre o Congresso, o deputado aciona a PGR contra Nicolas Ferreira por ligação entre vídeo do Pix e operação contra o PCC. Rogério Correia, do Partido PT de Minas, pediu que o colega do PL mineiro seja investigado sobre possíveis crimes relacionados à divulgação de notícias falsas sobre o sistema de pagamentos. O deputado federal Rogério Correia protocolou na Procuradoria-Geral da República uma notícia de fato, na qual pede a abertura de inquérito contra o deputado Nicolas Ferreira. E o petista quer que Nicolas seja investigado sobre possíveis crimes relacionados à divulgação de notícias falsas sobre o sistema de pagamentos.
E na quinta-feira, ontem, dia 28, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que a campanha contra a instrução normativa de fiscalização do PIX, que acabou com a derrubada da norma no início deste ano, ajudou o crime organizado. E apesar de não ter citado nominalmente o deputado bolsonarista, Barreirinhas se referia principalmente ao vídeo no qual Nicolas aponta uma suposta intenção do governo federal em taxar o sistema de pagamentos. E essa imensa repercussão do vídeo nas redes sociais levou o governo a recuar no monitoramento do PIX. E as declarações do secretário da Receita foram feitas no âmbito da Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada ontem contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro, com suspeitas de ligação com a organização criminosa PCC. E ainda de acordo com Correia, que é o autor do pedido da APGR, essa desinformação fragilizou políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal, além de ter impacto direto em investigações estratégicas, como a Operação Carbono Oculto. A representação solicita que a PGR apure indícios de divulgação de informações falsas ou incompletas sobre instituições financeiras, favorecimento indireto à lavagem de dinheiro, obstrução de investigações sobre organizações criminosas e possível associação para o tráfico de drogas. E procurado por meio da sua assessoria, o deputado Nicolas Ferreira não havia se manifestado até o momento da publicação desta matéria. E Nicolas diz que não vai colar tentativa de ligar seu vídeo sobre o PIX à operação contra o PCC. O deputado federal pelo PL de Minas bateu boca com com seu colega, o Guilherme Boulos, do PSOL lá de São Paulo, durante o debate ao vivo em emissora de TV, sobre a mega operação da Polícia Federal envolvendo a organização criminosa. E o deputado Nicolas Ferreira reagiu às afirmações de que o vídeo dele contra o monitoramento do PIX, que foi divulgado nas redes em janeiro de 2025, contribuiu para lavagem de dinheiro do crime organizado. E disse que não vai colar a tentativa de vinculá-lo ao assunto. E essa questão repercutiu entre opositores do parlamento ao longo de quinta-feira, após a mega operação para desmantelar um esquema de facções para praticar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. E o Nicolas afirmou se tratar de uma acusação muito séria ao participar de um debate com o também deputado Guilherme Boulos na CNN Brasil. O parlamentar mineiro deu a entender que vai processar o adversário por ter feito a referência ao caso durante o confronto na TV. E os dois participaram da transmissão remotamente pela internet. O Guilherme Boulos disse que Nicolas fez fake news e atuou contra o PIX, ao insinuar que o governo Lula poderia taxar as transações do sistema de pagamentos. E afirmou ainda que foi demonstrado hoje, que no caso fazendo referência a ontem, que aconteceu a entrevista, pela operação do Ministério Público e da Receita Federal, que o vídeo contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. E também em outros momentos do debate, o deputado do PSOL provocou o oponente, dizendo que ele deve ter algo para esconder e que fez parte de uma operação para defender o crime organizado. E Nicolas respondeu que faltava a Boulos capacidade mental para atacar o seu opositor. E como o Valor Econômico menciona, ambos também se xingaram de burro e discutiram defenderem seus pontos de vista sobre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E Nicolas disse a Boulos que o teor das declarações vai ser discutido na Justiça. E, para se contrapor, citou os supostos elos do PT com as organizações criminosas. E ainda sobre a repercussão dessa mega operação, gestões Lula e Tarcísio disputam protagonismo sobre a ação contra o crime organizado. 3 operações, 2 da Polícia Federal e 1 do Ministério Público Paulista, revelaram esquemas de fraude
e de lavagem de dinheiro. As operações realizadas na última quinta para desmantelar um esquema de fraude e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis viraram motivo de disputa entre os governos federal e de São Paulo. E ao todo foram deflagrados 3 operações, 2 delas com a Zaitank. Partiram da Polícia Federal com apoio da Receita Federal. E a outra, a Operação Carbono Oculto, foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e contou com a participação da Receita, da Polícia Federal, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis e também da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E de um lado, o presidente Lula e ministros defenderam a paternidade das operações, afirmando que elas foram impulsionadas pela criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, no âmbito do Ministério da Justiça. Já o governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, que é cotado para disputar a presidência em 2026, foi às redes dizer que a Operação Carbono Oculto tem como base o trabalho da inteligência da Polícia Paulista. E o governo federal e o Ministério Público de São Paulo marcaram entrevistas coletivas no mesmo horário para tratar dessas operações. E em Brasília, foi escalado um grande elenco para falar pelo governo federal. Participaram os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e a subsecretária de Fiscalização da Receita Federal, Andréa Costa Chaves. E essas declarações foram centradas na atuação conjunta de órgãos que estão sob o guarda-chuva do governo federal. Todas as operações, inclusive a deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, disseram e foram sincronizadas. E Lewandowski qualificou as operações como as maiores já realizadas na história do Brasil e disse que uma ação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil. Ele também afirma o seguinte: apenas com uma visão macro, estrutural, que se espraie pelo Brasil, é possível o êxito dessa operação. Já Haddad disse que a Receita Federal foi fundamental para o sucesso da Operação Carbono Oculto, realizada em São Paulo, e também qualificou as operações da Polícia Federal como as maiores já feitas aqui no nosso país. Nós também temos as aspas do ministro sobre essa situação. Ele diz que essa operação é obra de decisão política. Em 2023, criamos equipes para fraudes estruturadas no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. E o presidente Lula também defendeu o protagonismo do governo federal. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, disse que a operação é fruto de trabalho integrado, iniciado com a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, que foi uma iniciativa encampada por Lewandowski no Ministério da Justiça. E depois de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também fez uma publicação classificando como histórica essa mega operação. E abre aspas: a maior ofensiva do Estado brasileiro contra o crime organizado da nossa história aconteceu hoje, que no caso foi ontem, quinta-feira, em 3 operações simultâneas que mobilizaram mais de 1.400 agentes e servidores da Polícia Federal, da Receita Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais. E após marcarem essa posição, Haddad e Lewandowski deixaram a coletiva e André Rodrigues e técnicos da Polícia Federal e da Receita ficaram para responder a perguntas feitas por jornalistas no momento. Agora, já em São Paulo, a coletiva foi convocada pelo Ministério Público do Estado. Participaram o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, da gestão do governador Tarcísio, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Derrite afirmou que a operação deflagrada em São Paulo foi a maior da história. E Barreirinhas disse que a ação
é um marco histórico no combate ao crime organizado. Agora, o Tarcísio de Freitas não participou, mas afirmou no seu Instagram que a Carbono Oculto é fruto da atuação do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com as polícias do estado, e que a investigação se expandiu para todo o Brasil. E, de acordo ainda com o que apurou o Valor Econômico, no entanto, ele ficou incomodado com o protagonismo do governo federal. Agora, em Brasília, outro ponto causou desconforto. Integrantes da Polícia Federal afirmaram que é uma meia-verdade a informação de que as operações miraram o primeiro comando da capital. De acordo com eles, o esquema de lavagem de dinheiro era usado por vários criminosos ligados a outras organizações criminosas também. A versão de que o PCC era o foco principal, afirmam, partiu do Ministério Público de São Paulo, e um delegado brincou que investigadores paulistas querem ser promovidos à Autoridade Nacional Antimáfia. E o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, chegou a tratar do assunto em parte de sua exposição na coletiva que ocorreu de manhã. E ele disse que as operações não miraram um grupo ou facção criminosa específica. E abre aspas, é um esquema de lavagem de dinheiro. Não é uma lavagem de dinheiro de determinado grupo, de determinada facção. É um esquema de lavagem de dinheiro que, infelizmente, pôde ser utilizado por quem quisesse utilizar. E como um sonegador, traficante e toda a sorte de criminosos. E aqui nessa matéria também informa que, por causa da grande quantidade de órgãos que participaram dessas operações, foi levantada a possibilidade de vazamento de informações antes da deflagração das ações. Na coletiva, o chefe da Polícia Federal disse que 6 dos 14 alvos foram presos, o que não é normal. De acordo com ele, a Polícia Federal irá investigar eventuais indícios de vazamentos dessa mega operação. E aqui nós temos mais uma vez as aspas. Há 14 mandados e só 6 cumpridos. Não é, eu diria, uma estatística normal nas operações da Polícia Federal. Com o retorno das equipes que vão às residências, é preciso relatar o que foi encontrado e o que não foi. Aí a gente vai poder ter mais elementos para dizer ou inferir que possa ter havido um vazamento. E nessa hipótese, nós vamos fazer uma investigação sobre essa situação. Agora, sobre a crise com os Estados Unidos, que é um próximo assunto também destaque no Valor Econômico desta manhã de sexta-feira. Alckmin diz esperar que o uso da lei da reciprocidade acelere o diálogo e negociação com os Estados Unidos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou esperar que a abertura do processo da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos possa ajudar a acelerar o diálogo e a negociação com o governo do presidente Donald Trump. E o Alckmin deu a declaração na noite de ontem, quinta-feira, dia 28, no México, onde está para o encontro com a presidente, cuja pauta inclui as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos parceiros comerciais. E ainda mais cedo, ontem, o presidente Lula deu aval para que o seu governo comece a discutir medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, numa resposta ao tarifaço anunciado pelo presidente americano. E aqui também temos um destaque para a fala de Lula sobre essa situação. Ele diz que o Brasil precisa procurar outros mercados para resolver tarifaço. Na entrevista, o presidente da República voltou a dizer que está pronto para conversar com Donald Trump a respeito da sobretaxa imposta às exportações brasileiras. O presidente Lula disse que o Brasil precisa procurar outros mercados para resolver o problema do tarifaço imposto pelo governo americano, que está pronto para uma conversa com o presidente Donald Trump a respeito dessa sobretaxa imposta às exportações brasileiras. Agora, em entrevista à TV Record, o presidente citou novos acordos comerciais fechados com o México e disse que na próxima semana vai buscar
negociar novos acordos com a Associação de Nações do Sudeste Asiático. E um destaque para The Economist, aqui diz que a revista chama Bolsonaro de Trump dos trópicos e diz que o julgamento é lição de democracia. A revista britânica relata esse presidente como o Vink do Capitólio e destaca a atuação do judiciário brasileiro, como a gente consegue ver a capa da revista britânica The Economist. Agora, sobre as eleições do próximo ano, não haverá espaço para uma terceira via em 2026, afirma Lula. Em entrevista ao programa de TV de Minas Gerais, o presidente criticou Zema. Ele disse que Minas Gerais merecia um governador melhor. E justiça italiana decide manter prisão de Carla Zambelli em regime fechado. Juízes concluíram que o estado de saúde da deputada é compatível com cárcere e justificam a manutenção da prisão pelo perigo de nova fuga. E sem acordo, a PEC da blindagem perde força na Câmara, avaliam líderes. A repercussão negativa levou defensores do texto a recuar. A avaliação é que debate sobre prerrogativas de parlamentares pode avançar, porém, de uma forma mais moderada. E ainda no valor econômico, a batalha das ruas na festa de 7 de setembro. Aqui é um texto de André Joubert ao Valor Econômico na editoria de política. Julgamento e a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras darão um tom das manifestações deste ano. E relator de CPI reclama de Senado negar lista de congressistas que receberam careca do INSS. E ainda próximo assunto, a aprovação do projeto sobre proteção de crianças na internet é resposta do Congresso a Trump, diz o presidente Lula. E ainda um próximo assunto em destaque, em reunião com Mendonça, cúpula da CPI do INSS promete não politizar a comissão. Presidente e relator do colegiado pedem acesso a dados da investigação a ministro, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E o objetivo da reunião desses documentos seria juntar com os depoimentos de funcionários públicos, ex-ministros, diretores e presidentes das associações envolvidas para reunir uma quantidade robusta de provas nos próximos 60 dias. E ainda de acordo com Gaspar, a comissão já acertou uma série de convocações que serão pautadas pelo presidente Viana. E o encontro aconteceu na última terça e nessa ocasião Mendonça teria dito aos parlamentares que atuaria com reserva, seriedade, respeito e responsabilidade. E a colaboração envolveria o acesso a documentos não sigilosos e que tiveram as investigações finalizadas. E Viana sinalizou ao ministro que não tem a intenção de expor pessoas sem vínculo comprovado com as fraudes, mas que não irá poupar ninguém. E o senador também se comprometeu a não politizar a CPMI. E como bem relembra aqui o Valor Econômico, a comissão do INSS vai investigar os descontos associativos indevidos feitos nas aposentadorias dos beneficiários. A comissão já realizou 2 sessões e aprovou uma série de requerimentos, como a obtenção de documentos, relatórios e informações da Previdência e de órgãos que investigam os descontos indevidos. E essa CPMI está prevista para funcionar por 180 dias. E ainda na política, com dificuldade para avançar na Câmara, PEC da blindagem é criticada por senadores da base e da oposição. E a proposta dá ao Legislativo poder para barrar a abertura de processos contra os parlamentares. E por último, Brasil apoia integralmente soberania do Panamá sobre o canal, de acordo com Lula. E o presidente também argumentou o seguinte: o combate ao crime organizado não pode servir de pretexto para violações
de território. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui no nosso país. E quero lembrá-los que logo mais às 10 horas estarei aqui de volta, apresentando os destaques dos sites no segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui a informação que o Ministério Público do Estado de São Paulo desarticulou o plano do PCC para matar promotor. E 2 empresários são presos. O mentor do plano é Sérgio Luiz de Freitas Filho, apontado como integrante da sintonia final do PCC e que figura na lista dos criminosos mais procurados aqui do Brasil. E o promotor ameaçado é de Campinas e investiga a organização criminosa. E o texto desta matéria nos informa que uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar desarticulou na manhã de hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto, um possível plano do primeiro comando da capital, que é a facção criminosa cuja sigla é PCC, para matar um promotor de justiça na região de Campinas. E 2 empresários que atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes também foram presos. De acordo com as investigações, um dos principais envolvidos no plano é Sérgio Luiz de Freitas Filho, ou conhecido como Mijão, apontado como integrante da sintonia final do PCC e que figura na lista dos criminosos mais procurados do Brasil, elaborado pelo Ministério da Justiça foragido. Suspeita-se que Mijão esteja escondido atualmente na Bolívia, onde atua como negociador para comprar cocaína e pasta base e enviar aqui para o Brasil. E ele é responsável pela logística da droga. E o promotor-alvo do possível plano de assassinato é Amaury Silveira Filho. Juntos com colegas, ele conduz há meses uma investigação para apurar de delitos de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E dias atrás, a equipe coletou informações que indicavam que o Mijão, para prejudicar as investigações, teria arquitetado e colocado em prática o seu plano. E os envolvidos, segundo a promotoria, teriam financiado e providenciado a aquisição de veículos e de armamento e a contratação também de operadores para a execução de uma emboscada ao promotor. E os 2 presos são José Ricardo Ramos e Maurício Silveira Zambaldi, empresários do setor de transportes envolvidos aí nesse possível crime. E um deles foi detido no bairro Cambuí, região central de Campinas, e o outro no condomínio Alphaville, na mesma cidade.
E o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves, acolheu os pedidos do Ministério Público e expediu 3 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nesta manhã, no âmbito da Operação Pronta Resposta. E as investigações continuam para a identificação de outras pessoas envolvidas no plano que vinha sendo articulado. Agora sobre um outro assunto. Receita publica norma que iguala obrigações de fintechs às de bancos. Após a operação contra o PCC, o órgão publicou instrução normativa que amplia a exigência de prestação de informações ao fisco, o que vai auxiliar agora o combate à lavagem de dinheiro. E o texto desta matéria nos informa que essa operação, chamada Carbono Oculto, que revelou um esquema criminoso do PCC ontem, terá um efeito direto na regulação das chamadas fintechs. A Receita Federal publicou hoje, nesta sexta, no Diário Oficial da União, uma instrução normativa para dar a essas empresas o mesmo tratamento normativo que os bancos no âmbito do fisco. E, com isso, elas precisaram informar uma série de dados para o monitoramento de transações financeiras. E a instrução normativa diz o seguinte: as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Agora, a nova norma foi descrita como sucinta pelo governo. Ela estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes, a exemplo da Operação Carbono Oculto. E, atualmente, só os bancos são obrigados a repassar para o fisco informações sobre operações que superem R$ 2.000 por mês, no caso de pessoa física. E, já na avaliação do governo, a falta de dados das fintechs dificulta a fiscalização ativa para fins de combate de ilícitos e é uma brecha aproveitada também pelo crime. E Vera Magalhães escreve aqui o seguinte texto: as máfias e a blindagem. A Operação Carbono Oculto mandou para o lixo a PEC que visava tornar parlamentares cidadãos acima de qualquer investigação. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui uma notícia sobre o Rio de Janeiro, centro da região. Antigo prédio da Caixa vai virar residencial, com unidades de até 3 quartos e supermercado. Na editoria de saúde, o hábito que pode compensar os efeitos do sono ruim no bem-estar. Agora, no internacional, na Indonésia, um influenciador irlandês causa polêmica ao oferecer sal a uma tribo indígena isolada da região. Também temos um destaque para o esporte rubro-negro. O Flamengo permanecerá com o terreno do gasômetro e seguirá com o projeto do estádio. Agora sobre estratégias financeiras, já na editoria de economia. Saiba como artistas e personalidades investem além dos holofotes. Agora um próximo destaque de combustível, a Fintechs. Infográfico explica como funcionava o esquema de infiltração do PCC na economia formal. Essas movimentações identificadas pelas autoridades superam 8,4 bilhões de reais. Já um próximo destaque, resistências à PEC da blindagem forçam recuo da oposição e esvaziam debate na Câmara. A tentativa de membros do Centrão de aumentar a proteção a congressistas levou à racha que inviabiliza a votação. Também temos outro destaque que o Eduardo Bolsonaro tenta evitar cassação e pede agora ao Hugo Mota para exercer o seu mandato dos Estados Unidos. O filho do ex-presidente diz temer ser preso se voltar ao Brasil.
E nesta matéria do jornal Globo, temos que o deputado Eduardo Bolsonaro enviou um ofício ao presidente da Câmara, que é Hugo Mota, em que pede para exercer o mandato mesmo estando nos Estados Unidos. E no texto, o parlamentar cita as sessões remotas feitas durante a pandemia de Covid-19. Parlamentares e aliados fiéis a Jair Bolsonaro tentam aí articular uma solução para que o deputado não perca o seu mandato. Mas congressistas do Centrão evitam dar suporte à costura política. E licenciado, o filho do ex-presidente, se vê em uma encruzilhada com o fim do seu período de afastamento, que acabou em julho, durante aí o recesso. E ele tem suas faltas contadas desde o mês de agosto. E se não retornar ao Brasil, ele será cassado caso falte mais de um terço das sessões deste ano. Agora, em entrevistas dadas a partir dos Estados Unidos, onde passou a morar, Eduardo afirma temer ser preso por articular sanções contra o Supremo Tribunal Federal. E ele também já disse que não tem a intenção de voltar ao Brasil, mas ressaltou que não vai renunciar ao seu mandato. O presidente da Câmara já sinalizou que é contra dar uma salvaguarda para livrar o deputado da cassação por faltas e criticou as declarações feitas por Eduardo em relação ao tarifaço de Trump. E, apesar disso, a decisão de cassar o mandato é feita pela mesa diretora da Câmara e não vai acontecer de forma automática. O ex-deputado Chiquinho Brazão, preso no ano de 2023, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, por exemplo, atingiu as faltas no final de 2024 e só foi cassado em abril deste ano pela mesa comandada por Hugo Mota. E antes do ofício, integrantes do PL avaliavam algumas alternativas. E uma saída estudada era mudar o regimento da Câmara por meio de um projeto para permitir que ele exerça o mandato remotamente. Exatamente o que o deputado solicita agora a Mota. E existem, pelo menos, 2 projetos de resolução nesse sentido. Um do deputado Evair de Mello, que é do partido PP do Espírito Santo, que permite o exercício do mandato mesmo que o deputado esteja em outro país, e outro líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, que permite prorrogar a licença de Eduardo por mais 120 dias, o que daria mais tempo para o exercício do seu mandato. E mesmo que seja cassado por faltas, o fato de Eduardo perder o mandato pela ausência não torna inelegível, o que permitiria ainda ser candidato no ano que vem. O Jornal Globo, nesta matéria, também disponibiliza na íntegra o texto de Eduardo A. Hugo Mota. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto: Operação sobre máfia dos combustíveis mostra como a Faria Lima virou território sem lei. E ainda sobre o crime organizado, que ainda é destaque no site, a Polícia Federal iniciou investigação sobre o PCC após monitorar um condenado por tráfico que salvou postos de combustível de falência. Após passar para o regime semiaberto, o suspeito passou a adquirir estabelecimentos falidos que passaram a faturar até 200 milhões de reais por ano. Agora temos também um texto de Anselmo Góes. Ele escreve o seguinte: o X de Elon Musk está cobrando cerca de 10 mil reais de Carla Zambelli. A deputada licenciada foi condenada por litigância de má-fé em um processo contra a rede social. Também temos aqui uma entrevista em destaque com o jornalista Max Fischer. Ele diz, o autor, na verdade, da obra A Máquina do Caos, diz que Big Techs não são mais sensíveis à opinião pública como já foram. E o jornalista escreveu um livro sobre meandros das plataformas digitais e os impactos dos algoritmos agora aqui na nossa vida moderna. Agora, um destaque da editoria internacional: Trump revoga proteção do serviço secreto a Kamala Harris. E essa medida foi tomada enquanto
a ex-vice-presidente se prepara para lançar um livro e iniciar turnê pelo país. E também na área da cultura, videogames versus redes sociais. Saiba os impactos das atividades no cérebro e na cognição. Também temos aqui um próximo assunto. Saiba quem é o maior bilionário brasileiro que rompeu com o Facebook e vive em exílio em Singapura. O cofundador do Facebook lidera ranking da revista Forbes pelo segundo ano consecutivo. Já na editoria de saúde, as propriedades curativas da babosa. Descubra como o aloe vera pode cicatrizar feridas, reduzir as inflamações, proteger a pele, combater o envelhecimento e também atuar como um laxante natural. Agora, na editoria de esportes, um texto de Lauro Jardim. SAF do Flu, investimentos de 6 bilhões de reais. Já no próximo destaque, como o suicídio adolescente levanta questões sobre a busca de apoio na inteligência artificial. No início, Adam Reine, de 16 anos, usava o chatbot para trabalhos escolares, mas depois começou a discutir planos para acabar com a própria vida. Agora, o próximo assunto na editoria de saúde. Temos aqui este destaque, que a Unimed Ferj propõe tornar médicos cooperados em prestadores de serviço para retomar atendimentos e pagamentos. Medida pode atenuar problemas para usuários, que têm sido recusados por profissionais que têm repasses atrasados. E dívidas da Unimed Rio preocupa. E agora, sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. O exército de Israel recupera restos mortais de reféns e declara a cidade de Gaza uma zona de combate perigosa. Com essa medida, o corredor humanitário acordado em julho também foi suspenso. Já um próximo assunto, brasileiro combate ultradireita em Portugal com ironia e humor. O perfil chamado Imignorante ganha milhares de seguidores ao repercutir notícias e fatos que desmentem o discurso preconceituoso e xenófobo, como a gente consegue ver aqui neste print do Instagram. E também temos que é o personagem Mané Ventura, criado pelo Imignorante. Agora, um outro assunto, um caso que aconteceu em São Paulo. Polícia investiga se bebê de 9 meses morreu após comer banana amassada com veneno em São Paulo. E a mãe foi presa. A Giovana teve a prisão mantida em audiência de custódia, mas ela nega o crime. Porque ela foi detida por suspeita de matar o seu próprio filho, o Dante. Agora, na astronomia. Objeto interestelar atravessa o sistema solar, libera níquel misterioso e intriga cientistas. Também temos aqui no próximo assunto, amigo de agente da Core, marido de juíza, ouviu conversa de assassinos pelo celular da vítima e eles disseram que ele é polícia. O policial João Pedro Marchini telefonou para sócio, minutos antes de ser executado, o que ajudou a DH a elucidar esse caso. Isso aqui aconteceu lá no Rio de Janeiro. Agora, obras de novo Autódromo do Rio podem começar no primeiro semestre de 2026. O empreendimento privado em Guaratiba, em fase de licenciamento pela Prefeitura, prevê a construção de um parque no entorno. Também temos aqui um destaque para o aeroporto. Receita apreende mais de 17,5 milhões em drogas sintéticas no Galeão entre 2023 e 2025. E entre as apreensões estão metanfetamina, MDMA, êxtase e as chamadas novas substâncias psicoativas, que são as NPS, drogas sintéticas criadas para imitar aí os entorpecentes conhecidos, mas com estruturas químicas alteradas. E ainda no Rio de Janeiro, temos a notícia que um inquilino é preso por matar idosa em Nova Friburgo.
e o corpo foi achado em estado de decomposição. Restos mortais de Sandra de Carvalho, que tinha 65 anos de idade, foram encontrados por uma vizinha. Agora também temos aqui no Rio Show a atração do evento. Xande de Pilares revela receita curiosa de farofa. Ele diz também que já me criticaram, mas quando comem, pedem bis. E os hits do Rio Gastronomia, os pratos mais vendidos até aqui e os que foram aprovados pelos artistas no festival. Pretinho da Serrinha e Arlindinho da Lapa, Festival Carmen Miranda e mais no Rio de Janeiro, e tudo 0800 de forma gratuita. Também temos sobre a Semana do Cinema, O Último Azul, Bambi e Os Roses, os filmes que estão em cartaz. Agora, na Cultura e Entretenimento, na editoria, temos aqui, após Millie Bobby Brown anunciar que adotou uma menina, veja outros ex-atores miris que também já são pais. E Anéis de Noivado 2025, Taylor Swift, Georgina Rodrigues e Laura Bezos e os diamantes em destaque. Também temos aqui um destaque para Lucas Lima. Ele fala em entrevista da estreia como apresentador e também sobre a paternidade. Agora, na editoria de Saúde e Bem-Estar, um destaque para o Alzheimer. Novo medicamento que retarda perda cognitiva chega agora ao nosso país. Esse remédio tem benefícios modestos, alto custo e necessidade de acompanhamento rigoroso devido ao risco de efeitos colaterais graves na pessoa. Agora, um outro assunto: álcool e cigarro, prazer imediato e sono adiado. Os dois tornam um descanso noturno mais fragmentado e superficial, o que dá a sensação de acordar cansado. E ainda, celulite e autoestima, como cuidar da pele pode transformar sua relação com o corpo. É mais um destaque também na editoria de saúde do jornal O Globo. E sobre cabelos frágeis, dicas para prevenir a quebra capilar e também recuperar a saúde dos fios. Na editoria de esportes, temos um texto de Diogo Dantas e ele escreve o seguinte: sucesso de reforços prontos faz o Flamengo usar jovens da base para equilibrar dívidas e enxugar o elenco. Também temos aqui: Charles do Bronx se anima com retorno no UFC Rio e revela que já tem 3 lutas marcadas para 2026. No próximo assunto, o treinador Renato Gaúcho diz que Fluminense jogou melhor do que o Bahia, mas cobra uma atenção. E na área de negócios e finanças, o governo Trump envia uma nova denúncia contra a diretora do Fed. E juiz decide nesta sexta sobre a demissão de Lisa Cook. E Miriam Leitão também escreve o seguinte texto na editoria de Economia: processo brasileiro para retaliação aos Estados Unidos segue protocolo legal e cauteloso. E ainda temos aqui um seguinte assunto, que o setor público tem déficit de 66,6 bilhões e dívida sobe para 77,6% do PIB em julho. Isso de acordo com o Banco Central. E no Valor Invest de hoje, eles nos trazem aqui um assunto: maioria das 7 magníficas brilham, mas Tesla mostra que até foguete pode dar ré. Já na editoria internacional, temos o primeiro destaque para a política de Trump, dizendo que os bombeiros são presos por agentes da imigração ao se apresentarem para combater incêndio nos Estados Unidos. Também o Globo nos traz uma análise nesta mesma editoria e diz o seguinte: Trump aposta na diplomacia pessoal com Putin, mas o resultado é impasse estratégico. E bilionária é terceira da família a perder cargo de premier na Tailândia. Também temos um caso de chefe de conselho eleitoral nos Estados Unidos. É preso após adulterar sorvete de netas com cocaína. Já na seção de variedades, o eclipse lunar total mais longo de 2025 acontece agora no mês de setembro. E um vídeo mostra o momento em que jato militar cai durante preparação para um show aéreo na Polônia.
Já temos aqui também uma sessão de luto. Jim Murray, ex-gerente do Philadelphia Eagles e cofundador de casa Ronald McDonald, morre aos 87 anos de idade. Agora, um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher é acusada de homicídio após jogar seu próprio filho de 4 anos em lago durante um teste de fé. A criança de 4 anos e o pai morreram afogados. Familiares dizem que a tragédia foi resultado de uma doença mental da mesma mulher. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui o primeiro destaque para o sistema econômico. Receita iguala tratamento de fintechs ao de bancos, após a operação contra o PCC. E 8 pessoas estão foragidas após a operação histórica contra a facção criminosa. E o Correio nos traz aqui o assunto sobre o comércio exterior. Em resposta ao tarifaço, o Brasil abre portas para ampliar a parceria regional, enquanto no México, o vice-presidente Geraldo Alckmin fechou negócios com a presidente. Aqui no Brasil, Lula recebeu o presidente do Panamá. Também temos um destaque para a economia brasileira que fraudes no INSS começaram em 2019, diz a defensora pública. A coordenadora da DPU afirma que descontos passaram por governos e atingiam idosos de baixa renda. E na seção de mobilidade, patinetes elétricos fazem uma vítima a cada 4 dias, lá no Distrito Federal. O hospital de base registrou 36 acidentes de abril a agosto, mas esse número também pode ser muito maior. E para a guerra no Oriente Médio, Israel recupera corpo de refém mantido por 693 dias em Gaza. E um destaque para a África. Naufrágio de barco de imigrantes na Mauritânia deixa 49 pessoas mortas. Agora, sobre a previsão do tempo, que é um próximo assunto também no site do Correio na manhã desta sexta. Calor predomina no Distrito Federal, com máxima de 32 graus Celsius e baixa umidade. Agora, para a prisão, 2 homens são presos por homicídio brutal pela Polícia Civil do Distrito Federal, lá em Planaltina. E no obituário, o compositor Shedrin, autor do balé Ana Karenina, morre aos 92 anos de idade. Já no Capital SA, que é uma seção do Correio Brasiliense, empresas ligadas ao PCC investigadas por fraude em combustíveis em Goiás. E quem são os bilionários brasileiros com menos de 30 anos de idade? E na arqueologia, tabaco deixa marcas nos dentes por séculos. Também temos aqui na economia que rombo do setor público chega a 66,6 bilhões em julho e dívida bruta vai a 77,6% do PIB. E mais uma sessão aqui de obituário, que é o luto na imprensa. Jornalista César Ferraz morre aos 73 anos, lá em Belo Horizonte. E também temos aqui sobre renda. Milionários estão fugindo do Brasil. E veja dados da Receita. Aqui diz que com o aumento da taxação dos mais ricos em pauta, a possibilidade de fuga de riqueza voltou ao debate público. Os dados obtidos pela BBC News Brasil revelam quantos milionários saem do Brasil a cada ano e para onde os super ricos estão indo. E teoria sobre Sandy vem à tona e Lucas Lima reage. O cantor compartilhou a teoria inusitada com os fãs nas redes sociais. Agora temos aqui um assunto sobre relacionamentos. Os consultores de namoro que ajudam milhões de solteiros na China a achar uma mulher para casar. O documentário The Dating Game mostra um coach de namoros ajudando 3 homens solteiros a encontrar o amor na China. E na América do Sul, temos aqui a notícia que Javier Milei acusa kirchnerismo por pedradas e difamação.
No dia seguinte à agressão a pedradas contra a sua caravana, Javier Milei reage, culpa o kirchnerismo e o acusa de campanha difamatória. A irmã do presidente está no centro de um escândalo de corrupção que envolveria o suborno. Agora, no caderno de cidades, começa nesta sexta-feira a Expo Abra e a entrada é gratuita. E condenado por estuprar filho é preso no Distrito Federal após 2 anos foragido. E esse caso aconteceu em Águas Claras. Na editoria de saúde, autoridades em alerta com o aumento no número de fumantes. Também temos aqui uma investigação em destaque que a polícia e o Conselho Tutelar investigam creche denunciada por maus tratos. E livro com receitas e memórias de desaparecidos é lançado na Universidade de Brasília, a UNB. E sobre prisão, foragido da gangue do Rolex é preso, acusado de roubos, lá no Distrito Federal. Também temos a informação que detentos de unidades prisionais do Distrito Federal celebram a conclusão do ensino médio. E na seção Capital SA, com o Cielo de Olho, Distrito Federal vira polo de negócios e de talentos na tecnologia. Também temos aqui um censo do IBGE, que Brasília é a terceira capital com mais habitantes no país. PRF garante a chegada de paciente ao hospital para fazer transplante. Também temos mais uma vez um destaque para a Marutian 2025, dizendo que os atletas mirins estão empolgados para a corrida infantil. E no CB.Saúde, a saúde no Distrito Federal mais moderna, de teleconsultas a cirurgias robóticas. Já na política brasileira, sobre segurança pública, de acordo com o presidente Lula, sobre a operação contra o PCC, que é a maior resposta ao crime organizado. Também um destaque para o tarifaço, que o governo autoriza consultas para a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Também temos aqui uma notícia que está em destaque. Supremo Tribunal forma maioria para manter prisão do ex-jogador Robinho. E o pedido de liberdade feito pelo ex-jogador de futebol foi analisado em plenário virtual e rejeitado, com placar de 6 votos contra 1. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinson de Souza, que é chamado de Robinho. A rejeição ao pedido de liberdade feita pela defesa foi realizada através de plenário virtual, com 6 votos para manter a prisão e 1 contrário. E os votos para que Robinho continuasse na prisão foram feitos pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. Apenas o decano Gilmar Mendes divergiu dos demais e 4 ministros não formalizaram os votos. E a análise do caso vai até esta sexta-feira, dia 29, hoje. E em decorrência de crime cometido em 2013, Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a 9 anos de prisão. E a sentença estrangeira foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, isso em março de 2024. E além disso, como bem relembra que o Correio Brasiliense, Robinson, ou Robinho, teve autorizada a transferência do cumprimento da pena para o Brasil, com início determinado de forma imediata. Já a defesa do ex-atleta apresentou um habeas corpus, sob a motivação de que a prisão não poderia ser decretada antes da chegada da data limite para apresentação de recursos. E o outro argumento feito foi a proibição da constituição de extradição de cidadãos brasileiros. E, por conta disso, a impossibilidade da imposição de execução de uma pena feita por sentença estrangeira. E, em novembro do ano passado, o habeas corpus, em específico, acabou rejeitado. Embargos feitos pela defesa, que recorreu à decisão, são analisados no plenário virtual desde a sexta-feira passada, dia 22 de agosto. Agora, sobre o Congresso, a PEC da blindagem está perto de ser engavetada.
Também no Judiciário, Justiça mantém Zambelli presa por risco de fuga. Já no próximo destaque na economia, dívida ativa, dívidas de ISS e ICMS poderão ser renegociadas com descontos no Distrito Federal. E sobre a CPMI do INSS, Randolph defende investigações e rebate a oposição. Sobre a transição energética, CPFL Energia atinge 100% de matriz renovável e antecipa meta. E sobre trabalho, Luiz Marinho afirma: pejotização é uma fraude trabalhista. E antes de darmos continuidade com os destaques no site do Correio Brasiliense, na manhã desta sexta-feira, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade com os destaques aqui no site do Correio Brasiliense, na editora internacional, temos aqui a notícia que piloto morre em queda de caça F-16 durante um ensaio de show aéreo. Já na Coreia, prisioneiro de guerra de 95 anos forçado a viver na Coreia do Sul. E sobre relacionamento, consultores de namoro ajudam os solteiros lá na China. Nos Estados Unidos, o Batman da vida real, com pijama do herói homem, detém ladrão. Já nos destaques da Editoria Brasil, temos aqui a Iris Lettieri, que é a voz do aeroporto do Galeão. E ela morreu ontem aos 84 anos de idade, que além de locutora, ela também era jornalista. E de acordo com o censo do IBGE, o Brasil tem 213,4 milhões de habitantes. Médico saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão. Também temos aqui um destaque no site sobre o Atlético versus Cruzeiro. Emboscada a torcedores termina com granada. Já no caderno de Ciência e Saúde, aquecimento global aumenta o risco de tubarões desdentados. Os tubarões de Pontas Pretas de Recife precisam nadar com a boca permanentemente aberta para conseguir respirar, de modo que os dentes ficam constantemente expostos à água. E se a água for muito ácida, os dentes automaticamente sofrem danos, e tudo isso devido às mudanças climáticas. E sobre bem-estar, temos aqui também que estradiol será antídoto para a memória na menopausa. E no caderno também aqui de ciência temos uma curiosidade. Pessoas que sentem cheiro de barata têm uma habilidade rara no DNA. A capacidade de sentir o cheiro de barata está no DNA. E vacina contra HPV é chave para eliminar câncer de colo de útero. O Brasil ainda está distante das metas da OMS, mas vacinação e novo teste no SUS representam avanços. Já na editoria de política do site do Folha de São Paulo, temos aqui um destaque. A revista do SEBRE discute influência de Trump sobre a ordem global. Publicação traz artigos sobre a relação do Brasil com o governo americano. Também temos a informação que Gestão Nunes tentou incluir Jabuti para beneficiar procuradores em projetos sobre a GCM. A Prefeitura de São Paulo queria aprovar reembolso dos gastos com saúde para os procuradores, porém essa medida não prosperou.
E no Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça fala em parceria com o governador Tarcísio e gera um incômodo no Ministério Público do Estado de São Paulo. Após ir a evento com o governador e Kassab, relativizar esquema de fraude fiscal e elogiar trabalho com os secretários, chefe de órgão fala em atuação integrada e institucional. E sobre o julgamento do ex-presidente, temos aqui uma notícia em destaque também no Folha, que Bolsonaro pode ficar até 7 anos em regime fechado se receber pena máxima. Especialistas afirmam que a eventual pena levará em conta critérios objetivos e também subjetivos. Sobre as eleições do próximo ano, Eduardo Bolsonaro fala em lançar candidatura ao Planalto mesmo dos Estados Unidos para minar Tarcísio de Freitas. Deputado não tem perspectiva de voltar ao Brasil, onde já foi indiciado pela Polícia Federal e pediu para exercer mandato no exterior. E sobre o julgamento também de Bolsonaro, ex-ministro da Defesa vai a julgamento por acusação de omissão contra planos golpistas de Bolsonaro. O general Paulo Sérgio Nogueira recusa a tese e diz que alertou o ex-presidente sobre gravidade de ruptura democrática. E o próximo destaque também no site, a segurança no Distrito Federal para julgamento de Bolsonaro prevê a vigilância para evitar os acampados. Para o 7 de setembro, data que coincide com o período de análise da trama golpista, parte da região central de Brasília terá acesso fechado para carros. Ricardo Nunes desapropria Clube Ibanespa para construir parque. Em São Paulo, o terreno de 61 mil metros em Santo Amaro é disputado entre a associação e o Santander. E Lula turbina a divulgação de operação contra a PCC e tenta impedir saldo político positivo para Tarcísio. O governo federal reforça a ação da Polícia Federal após saber de presença de derrite do anúncio. E a gestão estadual deixa a receita em segundo plano. Já um próximo destaque, líder do PT apresenta requerimento para criar CPI sobre ligações do PCC com empresas. O Lindenberg Farias pede investigação sobre fatos revelados pela Operação Carbono Oculto. E a empresa, alvo de operação contra o PCC, teve financiamento de 780 milhões, recusado pelo BNDES. Pleitos da distribuidora de combustível estoque de Guarulhos, São Paulo, foram barrados pelo compliance do banco no ano passado, em 2024. Aqui também temos que crítica de integrante a pedido sobre ditadura causa mal-estar da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Representante da defesa do colegiado, Rafael Abrita, fez ressalva ao caráter difuso da solicitação por abertura de arquivos. O presidente rebate. Personalidades e entidades lançam o núcleo Ulisses Guimarães para defender a democracia e a soberania. Grupo que reúne movimentos sociais, sociedade civil, como mostra aqui, e partidos. Será anunciado em São Paulo, hoje, nesta sexta-feira, dia 29. PEC da blindagem divide Centrão, relator ameaça não assina texto e PL desiste de votação. O partido de Bolsonaro diz que agora vai priorizar a anistia após discordância de líderes em reunião. Já no destaque de Brasília hoje, Haddad pede que disputas menores fiquem de lado. Em dia de operações da Polícia Federal e da Promotoria de São Paulo, aqui diz que a PF e o Ministério Público do Estado paulista fizeram 3 operações diferentes sobre o mesmo tema. E essa operação contra o PCC vira um cabo de guerra entre gestões Lula e Tarcísio. Protagonismo assumido por governo federal incomoda o de São Paulo. E o governador vai às redes para falar sobre origem da ação. E Lula chama Zema de falso humilde e diz que o governador não pagou dívida do Estado
E essa frase foi repetida pelo presidente ao longo de entrevista concedida ao Jornal de Minas Gerais na última quinta, dia 28. E sobre a transparência pública, o Exército recorre contra a decisão da CGU, no caso Rubens Paiva, a decisão inédita da Controladoria para romper cultura de segredo nas Forças Armadas. Já nesse assunto em destaque, diz que, em meio à pressão do União Brasil, ministro do Turismo almoça com Lula. Partido se reúne na semana que vem para decidir se rompe com a gestão petista. Já no Estadão, temos aqui sobre as negociações. 2 diretores do Banco Central estão no centro de impasse da venda do Banco Master. A autorização do negócio depende do chefe da área de organização do sistema financeiro, enquanto possível liquidação requer o aval do diretor de fiscalização. Procurado, o Banco Central não se manifestou sobre esse caso. E ainda as CDBs do Master serão divididos após venda do banco ao BRB. E o Banco Master pode ser desmembrado em ao menos 6 partes, se a operação for aprovada pelo Banco Central. E o caso Banco Master leva a CMN a mudar regras do FGC que podem limitar CDBs a 120% do CDI. E sobre o crime organizado, a polícia prende empresários envolvidos em plano do PCC para matar promotor de justiça. Agora, na editoria de saúde, também temos aqui um grande destaque para o transplante de órgão. Um bebê de 9 meses recebe um coração de 35 gramas em transplante raro feito com lupa no hospital aqui do nosso país. Isso aconteceu em São Paulo. Depois de 161 dias internado na Beneficência Portuguesa de São Paulo, o bebê Arthur teve alta neste mês e vai comemorar o primeiro aniversário em casa. E também o jornal Estadão fala como se tornar um doador de órgãos. Não há burocracia envolvida. E as vacinas contra gripe, Covid e pneumococo podem ser aliadas no combate às doenças cardiovasculares. E na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto. O ECA digital é um bom avanço. Felizmente, o Congresso expurgou os riscos autoritários, mas ainda há lacunas e ambiguidades a enfrentar. Já no segundo texto de opinião, os Estados Unidos no caminho da servidão. O capitalismo de Estado de Donald Trump ameaça o modelo de prosperidade e democracia nos Estados Unidos. Também temos aqui um seguinte texto, a pegadinha da deflação. Petistas festejam queda circunstancial de preços em agosto, mas índice ainda está longe da meta. Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a nossa primeira matéria em destaque, que o Supremo invalida a norma que estendia subteto remunerário do Judiciário a categorias do Executivo do Piauí. E o plenário também declarou inconstitucional equiparação de cargo de delegado às carreiras jurídicas. Já no Rádio Justiça, Companhia Energética do Rio Grande do Norte vai indenizar consumidora acusada indevidamente de furto de energia. E aí também temos que o credenciamento está encerrado. 501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado. E foram reservados 5 dias para o julgamento, que já começa na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. E o Supremo ouve argumentos sobre punições por improbidade administrativa. O plenário iniciou o julgamento de ações que questionam a suspensão de direitos políticos e mudanças trazidas pela nova lei. E ainda no site temos aqui que está iniciado o julgamento sobre pagamento de honorários em caso de acordo ou parcelamento de dívidas com o poder público. E também está em análise a lei de Rondônia, que limitou honorários de sucumbência de procuradores estaduais. Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio de bens e valores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.
O ministro Flávio Dino determinou que o pagamento de dívidas da Fundação siga o regime constitucional dos precatórios. E aqui mais abaixo temos a notícia que o Supremo lança um manual com estrutura e resultados de núcleo de solução de conflitos. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou os expressivos resultados alcançados pelo NUSOL, que é o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo Tribunal Federal. E ainda, julgamento sobre pejotização não abrange relações de trabalho intermediada por aplicativos. O ministro Gilmar Mendes esclareceu que o modelo adotado por plataformas de motoristas entregadores será analisado em um recurso específico, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Agora, no site da Agência Brasil, um grande destaque de hoje, nesta sexta, é na matéria da editora internacional. Exército israelense declara a cidade de Gaza zona de combate perigosa e ameaça lançar grande ofensiva contra um grupo islâmico, Hamas. E agora, sobre a cultura. TV Brasil exibe sábado episódios finais da série turca Um Milagre. Sobre educação, temos aqui um assunto para o pé de meia, que nascidos em setembro e outubro recebem a sexta parcela. Cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão esse benefício. E na economia, a Receita paga nesta sexta quarto lote de instituição do IR. Cerca de 1,9 milhão de contribuintes receberão mais de 2 bilhões de reais. E ainda na economia, para finalizarmos, Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de agosto e recebem nesta sexta beneficiários com NIS de final 0. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Já querem aqui agradecer a você pela sua audiência até aqui e mais uma vez fica o convite para acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.